Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 27 de abril de 2017. Mais uma vez, nós estamos aqui, meus irmãos, firmes e fortes. Hoje a gente vai mexer muito na Bíblia, mas o assunto que eu quero trazer aqui é um assunto que vai despertar muitos, vai alertar outros, vai consolar alguns e vai ser edificante no final das contas para todos nós, amém? Hoje nós vamos falar do juízo de Deus, do julgamento de Deus, do casamento da noiva de Cristo com Cristo, basicamente de como vai ser esse ritual dos 7 anos que a igreja vai estar com Cristo. Hoje a gente vai trazer, eu estou aqui hoje para trazer informação, basicamente, muita informação. Achei coisa demais, achei muito material e quando eu acho muita coisa, mais ou menos eu me arranjo, coloco mais ou menos tudo demarcado, tudo diante dos olhos, mas eu preciso que os irmãos tenham paciência comigo, porque a gente como marca muita coisa, tem muita coisa aqui na frente, eu preciso sincronizar isso aí de modo que traga compreensão para cada um dos irmãos. Eu já digo de antemão que provavelmente esse vídeo vai ficar longo. Mas como a gente não grava todo dia, né, meus irmãos? Dá para vocês irem digerindo esse vídeo aí pelos dias que se seguem, amém? Olha só, basicamente, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, fala que a espera prolongada enfraquece o coração. O que eu quero dizer com isso? A espera prolongada enfraquece o coração. Eu quero dizer que quando uma pessoa ela vai vivendo de esperança em esperança, de esperança em esperança, né, de fé em fé, com algo na vida, e o tempo passa, os meses, os dias, os anos passam, chega um momento que essa pessoa começa a ter o seu próprio coração enfraquecido, isto é, ela começa quase que como que perder a esperança, ela começa a desanimar, ela começa a murchar como uma flor. Mas a gente, em Cristo, temos as nossas forças renovadas todas as manhãs. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu particularmente eu vejo a urgência, o desespero necessitar de ler as Escrituras todos os dias, meditar na palavra, começar a Bíblia e cada dia marcar onde parou, no dia seguinte retomar da onde parou no dia anterior, ler livros após livros da palavra de Deus, quer dizer, ler os livros da Bíblia, ler todos e buscar o entendimento nas Escrituras. Às vezes você vai ler um livro que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Às vezes você quer aprender sobre arrebatamento e vai ler lá Coríntios, né? Hoje eu vou ver um pouquinho de Coríntios com os irmãos, nós vamos em Apocalipse. E às vezes você acha, poxa, eu não estou aprendendo sobre as profecias. Mas eu queria trazer um recado para você, minha irmã, e para você, meu irmão. A gente, pela força do nosso próprio punho, do nosso próprio braço, a gente não vai conseguir nunca entender a palavra de Deus. Porque ela é loucura. Ela é loucura para aqueles que são do mundo, para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. É loucura. E a coisa é tão séria. É tão séria que o nosso amado Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, em Mateus capítulo 24, ele disse que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas. Quando a gente lê esse texto, basicamente a seco, muitos falsos profetas, a gente coloca o negócio ao extremo, falso profeta, então é aquele Jesus Cristo Rei, aquele lá que colocou a marca 666, dizendo que ele é o próprio anticristo, porque está à frente de Cristo, não contra Cristo, e aí semeou uma grande ilusão, um bando de engano, e desviou a muitos e atrapalhou a muitos. Ou então aquele outro que tem aí no Brasil também, um que se veste até de Jesus, deixou o cabelo crescer, a barba crescer. Ou então alguns como não sei, Edir Macedo, que consegue levar com ele multidões e multidões, fazendo campanhas de prosperidade, tirando até a pele da pessoa, se possível. Quando a gente fala de falso profeta, a gente imagina o Papa,
A gente tende a imaginar, meus irmãos, o extremo de tudo. A gente tem que imaginar o extremo de tudo. Quando, por exemplo, a gente fala, eu vi uma mulher nua, a gente já imagina realmente tudo, todas as partes íntimas desta mulher expostas. Ontem eu saí com meus filhos, eu fui levar eles para brincar um pouquinho, e tinha uma festa na cidade, né? Tinha brinquedos, né? Carrossel, coisas do gênero. E ali eu vi uma moça, ela colocou um shortinho preto, ela era branquinha de pele, ela colocou um shortinho preto, ele estava beirando realmente as nádegas dela praticamente, cobriu a nádega, mas cobriu e não cobriu porque estava bem apertadinho, e aquele shortinho tinha um véu por de cima, como se fosse uma saia longa. E ela caminhava muito, muito, muito jeca, por meu gosto, uma moda, um vestido assim muito fora de classe, sinceramente. Ela colocou uma blusa apertada e tal, e ela caminhava, e ela colocou a mão assim entre a coxa para abrir o véu para mostrar toda a perna dela e caminhava como uma modelo achando que estava abafando. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, oh meu Deus, se essa moça soubesse, primeiro, quanto que ela tá ridícula com essa roupa feia, e segundo, como que ela tá se mostrando? Ela tá achando que ela tá sensual, mas ela tá vergonhosa, ela tá nua. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Quando o nosso amado Senhor Jesus falou que nos últimos dias levantariam falsos profetas e que se fosse possível enganaria até os escolhidos, a gente tem que entender que os escolhidos, eles não vão olhar para o Papa, eles não vão olhar para o tal do Jesus Cristo homem que já até faleceu, eles não vão olhar para Edir Macedo, eles não vão olhar para as coisas óbvias, mas eles vão olhar para a Escritura. Satanás já sabia que no final do tempo os escolhidos de Deus estariam voltados para a Escritura. Por quê? Porque há algum tempo o Senhor tem derramado no coração secretamente da igreja um avivamento. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E quem tem aberto o coração tem ceiado com o Senhor. E a ceia do Senhor é a palavra. Mas a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. A Bíblia fala para a gente reter o que tem para que nós não percamos a nossa coroa. Isso significa que todos nós, quando tivemos um primeiro momento de ceia com o Senhor, Ele nos deu entendimento, Ele nos deu a mensagem. Por exemplo, não tem mais tempo para pecar, eu estou voltando. E isso ficou. Só que muitos no caminhar, né, começam a ouvir daqui, a ouvir dali, a ouvir de cá e de acolá. Muitos começaram a se sentir mestres, e isso é uma coisa perigosa para todos nós, quando a gente começa a achar que a gente sabe muito, e nessa brincadeira toda, querendo ou não, a vaidade subiu ao coração de muitos, a arrogância subiu ao coração de muitos, e todos os sentimentos negativos a gente tem visto. Aí você fala, Ana, como que você sabe que você não é uma dessas pessoas que subiu para a cabeça aquilo que você recebeu de Deus? Porque basicamente eu nunca coloquei aquilo que eu coloco no canal como a verdade definitiva. Eu nunca cheguei aqui e falei que é assim e basta. Tem algumas coisas que a gente afirma porque a palavra nos dá base e a própria palavra afirma que é assim e basta. Mas não porque eu, em mim mesma, sou dona da verdade. Para os irmãos que me conhecem, quantas e quantas e quantas vezes eu tenho o hábito de confessar os meus pecados ao público. Uma das coisas que aconteceu ontem, eu falo isso aqui, eu não tenho vergonha de confessar meus pecados. Ontem, eu estava na casa da minha sogra, com a minha cunhada, minha sogra, a gente almoçou ali, e por um momento a minha cunhada virou para mim e pediu se eu podia ir na casa dela, que mora no andar de cima, ela estava passando muito mal de cólica, para eu pegar um chá para fazer para ela. Então eu subi, peguei um remedinho e passei na casa dela, abri a casa dela, estava muito limpinha, muito perfumada, ela limpa muito a casa dela, só que ela tem um problema, que ela tem animal dentro de casa, ela tem gato dentro de casa, tem um gato sianês, muito bonito, muito elegante o gatinho. E ontem captou que na hora que eu entrei na casa dela, a casa toda fechada, toda limpinha, eu vi de cara um cocô de gato no chão. E tava bem, aquela coisa bem exagerada.
Na mesma hora, o meu impulso foi pegar meu telefone para bater uma fotografia daquele cocô do gato para mandar pro meu marido, para falar com ele: olha só sua irmã com gato dentro de casa, que porcaria. Porque ela tem um histórico, né, de animal e porcaria com animal, beija animal, abraça na boca o animal, beija na boca. Às vezes o animal tá na rua, tem cachorro que fica na rua com outros cachorros, aí chega, né, para comer, para dormir, porque tem como casa aqui, aí pega aqueles cachorros sujos, passa a mão nos cachorros e tal, e depois pega na comida, pega nos filhos, os próprios filhinhos dela abraçam aquele animal e põe a boca no pelo sujo. Então tem mais ou menos esse histórico, e eu já passei muito problema com esse tipo de assunto aqui, inclusive com meus filhos, tentando proteger. Então vira uma espécie de chacota constante nessa situação. Só que aos poucos ela melhorou muito. E ontem eu cheguei na casa dela, a casa realmente estava muito, muito, muito limpa. Ela estava mais limpa do que a minha, que também tinha limpado a minha casa um dia antes e não tenho animal. A casa dela estava mais limpa do que a minha. E na hora eu peguei o telefone para bater a foto e na mesma hora eu falei: peraí, Ana Paula, o que você está fazendo? Isso é escarnecer, Ana Paula, isso é pecado, isso é fofoca, isso é intriga, não sei nem qual palavra eu posso dar. E na mesma hora eu peguei o telefone de novo, botei no bolso, falei: meu pai, me perdoa de coração. E saí dali, peguei o que ela precisava, desci para a casa da sogra, entreguei para ela. E passou. Mais tarde eu confessei em oração e hoje eu estou aqui comentando com os irmãos. A gente tende a ver, meus queridos, muitas pessoas pregadoras, pessoas normais, né, que começaram aí lendo a Bíblia e com o tempo começaram a fazer os seus trabalhos, depois de um tempo para cá se sentirem mestres e começam a se colocar como as pessoas infalíveis, as pessoas intocáveis, as pessoas santas demais. Elas não confessam pecado, não que a gente tem que confessar pecado no YouTube, isso é uma coisa minha, eu sou feita desse jeito, minha vida é um livro aberto, eu não tenho problema nenhum em admitir as minhas coisas aqui para os irmãos, mas os irmãos entendem o que eu estou falando, porque a maioria que está aqui me escutando já passou experiências terríveis. Tem muitos irmãos que sabem. Quantas vezes chegou para mim pessoas dizendo: nossa, eu estava no Facebook de tal pregador, ou de tal irmão ou irmã, que tem canal no YouTube, e ali eu fui comentar uma coisa, ela me tirou do Facebook, ela me excluiu, me bloqueou, né? Eu mesma, uma vez eu bloqueei uma pessoa, até hoje na minha vida eu bloqueei só uma pessoa na minha vida, no WhatsApp, no Facebook, tá bloqueado mesmo, e se estiver escutando vai saber quem é. Mas porque essa pessoa começou a fazer da minha vida um cassino, porque começou a me acusar de coisas, começou a me ofender, começou a falar que as igrejas que estão por aí são todas templos de Satanás, e eu dizia: ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, porque nós não temos competência ou capacidade para julgar o modo como Deus trabalha, e tem muita igreja, templo físico, que realmente está fazendo uma obra na vida de muitos. E o que seria de nós, ou pelo menos o que seria de mim, meus irmãos, se há 20 anos atrás eu não tivesse encontrado uma igreja cristã, aonde ali eu aprendi muito, aonde ali Deus agiu muito na minha vida e o próprio Deus me colocou ali. Ele me tirou na hora certa, mas na hora que ele queria que eu entrasse naquele local, ele me conduziu até aquela igreja. Então, essa pessoa começou a mudar o assunto e trouxe outras coisas e começou a ofender, então eu bloqueei. Depois de 3 ou 2 vezes que eu tentei, né, viver em paz, não deu certo, é a única vez que eu bloqueei uma pessoa do Facebook, e de tudo. Fora isso, nunca mais, eu nunca tive esse tipo de atitude. Mas os irmãos que estão aqui me ouvindo entendem o que eu estou dizendo. E a gente chegou nesse ponto que hoje mesmo, a gente recebe pessoas falando: irmã Ana, eu estou desesperado porque eu acho que eu não vou ser salvo, porque eu não vou ser arrebatado. Irmã Ana, eu estou perdido, eu não tenho tempo, irmã Ana, para consertar a minha vida, porque está tudo muito assim. E pessoas estão ficando desesperadas. Eu quero lembrar para os irmãos que a mensagem pregada nesse canal são mensagens de consolo, porque é isso que a Bíblia tem nos dado, mensagem de consolo. Se a igreja fosse passar
pela grande tribulação, eu estaria aqui dando mensagens de força. Mensagens de uma suposta força que no final nem eu mesma ia ter, sendo hipócrita toda a vida. Porque eu já confessei várias vezes que eu não tenho condição humana, até então, para sofrer as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Eu não ia aguentar. Eu não ia emocionalmente, estruturalmente, eu não consigo entender na minha cabeça como que eu iria conseguir superar e entrar na grande tribulação. Então, se essa fosse a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo quisesse que a igreja entendesse e passasse por ela, a gente não ia encontrar na Bíblia textos bíblicos como vigie, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Guarde o que tem para que você não perca a tua coroa. Entre por um pouco nos teus quartos até que a ira do Senhor passe. Coisas do gênero. Mas eu não quero entrar aqui hoje nesse assunto de grande tribulação, quem vai ficar, quem vai passar, quem vai entrar, se não vai entrar, que isso acho que já está muito esclarecido e a gente precisa tomar posse pela fé de que o nosso Deus vai nos guardar do dia mau. Chegou num ponto que o assunto está gasto, ficou gasto. Não tem mais o que dizer. É como se a gente estivesse querendo rodear para encontrar provas para provar para todo mundo que a igreja não passa pela grande tribulação. E o maior de todos para te dar essa certeza é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é que convence o homem do pecado e do juízo. E esse juízo não é só limitado ao inferno ou ao lago de fogo e enxofre. Esse juízo está relacionado também com o próprio juízo vindouro neste mundo, que está vindo para este mundo. 7 anos de grande tribulação. E o Espírito Santo nos convence que esse juízo vai vir. A minha pergunta é, se ele vai me convencer de tal coisa, qual seria a motivação dele? Para que ele ia me convencer de uma coisa caso eu venha passar por ela? Para dizer para mim fatalmente, você vai ficar queimada 7 vezes mais pelo sol, você vai ver meteoros caindo, você vai ver os demônios atormentando aqueles que têm a marca da besta, você vai ver o anticristo bater na tua porta e você vai ter que abrir a porta e ele vai dizer ou você põe a marca da besta ou você vai ser decapitado, e aí fatalmente você vai ser decapitado. Eu não consigo entender. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, para mim eu não sei se ele ia conseguir encontrar motivos de consolo para a igreja dentro da grande tribulação. Então, meus amados e meus queridos, eu quero abrir esse estudo, eu quero abrir essa palavra com livros de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler muita Bíblia hoje. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, então presta atenção, prepara-te, o vídeo provavelmente vai ficar longo, mas é para edificação pessoal de cada um. Romanos capítulo 8 está intitulado que nenhuma condenação pendor do Espírito. A gente vai começar a entender nesse estudo de hoje, a gente vai começar a observar de modo bem específico as características da santidade, as características do salvo, as características provavelmente de quem está perdido, mas principalmente as características do que compreende uma pessoa salva por Cristo. O nosso penhor, a nossa certeza, o visto, o carimbo no passaporte da igreja. A gente vai começar a entender e nós vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, começar a descortinar aqui todo um raciocínio. E eu espero que o Senhor me dê capacidade para que em momento nenhum eu não me perca, eu não me embrulhe, tá? Tem um pouquinho de ruído de fundo, são meus filhos, eles estão em casa, eles estão ali na sala conversando, brincando. Eu já pedi para eles fazer o máximo de silêncio possível, um tem 7 anos, o outro tem 9. Então, assim, se tiver alguma coisa que escape, é por causa disso, a gente, aqui do jeito que tá, já tá bom demais, tá bom? Então, os irmãos que têm um pouquinho de compreensão aí com a situação geral. Mas vamos ler aqui. Nenhuma condenação. Penhor do Espírito, Romanos capítulo 8. Agora, pois, isso aqui quem falou esse texto aqui foi o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios aos romanos, amém? Então ele fala, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus.
A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que o nosso amado Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar todos os nossos pecados. O sangue dele foi derramado na cruz, sangue puro, sangue inocente, sangue santo, e ele se apresentou diante do Pai, com as suas mãos furadas pelos cravos, seus pés, ele se apresentou para o Pai, diante do Pai, como quem pagou todos os nossos pecados. Então, isso gerou a lei do Espírito da vida. E aqui você vê Espírito com E maiúsculo, está referenciando-se ao Espírito Santo, que é o Espírito de vida de Deus. O Espírito Santo é vida também, ok? Em Cristo, porque Ele é quem fez todo o processo, te livrou da lei do pecado e da morte, que era a maldição que Adão e Eva pegaram no jardim do Éden comendo o fruto proibido. Amém? Porquanto que fora impossível a lei, quando ele fala a lei de Moisés, tá? O que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, aí você vai ver, por exemplo, quando Jesus andou na terra, tinham os fariseus, tinham os falsos profetas, tinham, aquela turminha que se sentia doutores da lei de Moisés, que pela própria carne foram corrompidos. Homens que queriam dinheiro, queriam fama, queriam sucesso e ego. Então isso foi corrompido, estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Cristo, quando veio, ele nasceu como homem. Isso deu a ele uma semelhança de carne de homem do pecado, mas ele não era pecado, hein? Ele se fez pecado por nós. E com efeito condenou Deus na carne, condenou o nosso Senhor Jesus Cristo na carne, através da cruz, o pecado, a fim de que pelo preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o Espírito Santo quem nos guia. Hoje nós já não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, quer dizer, fazem pactos, convivem das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. É onde você vê as pessoas não querem saber de Deus e basta, elas querem pecar. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não tem como. Se a pessoa não tem o Espírito Santo na vida dela, ela não consegue seguir a Deus. Ela não consegue, não tem jeito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então você não está na carne, mas você, fulano que está me escutando, está no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em você. Porque se ele não habita em você, ele é o teu selo. Se ele não está em você, você está na carne. É automático. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É básico assim. Se você não tem o Espírito Santo em sua vida, você não é de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A Bíblia fala que o que é perecível não pode entrar no céu, no reino de Deus. É por isso que o nosso corpo caído vai ter que ser transformado, glorificado. Ele vai se tornar eterno e perfeito para entrar no céu. Nós vamos ser a semelhança de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve o seu corpo glorificado. E depois que ele morreu, ressuscitou, ele apareceu entre os homens já glorificado, não brilhando com olhos como chamas de fogo e não sei o que. Ele apareceu sempre como ele é. Perdi, o telefone tocou. Mas eu repito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Meus irmãos, até o dia de hoje, e até o arrebatamento, seja ele quando for, pessoas nascem e morrem. Essa morte física significa que é o símbolo da paga do pecado do homem. Nós pecamos
Acabei de confessar o meu pecado aqui de ontem, apesar que eu não cheguei a praticá-lo, não fiz a foto lá do cocô do gato, não mandei para o meu marido, não fiz aquele veneninho todo lá só para dar uma escarnecida, que essa é a palavra, sabe? Querer escarnecer uma coisa, né? Eu consegui ontem, segurei a mão, guardei o telefone, pedi perdão a Deus e quebrou ali, né? Não teve mais, a coisa morreu ali. Mas eu morro. Eu tenho a condição de morrer e ir para um caixão. Porque eu estou debaixo da maldição física, a condenação física do meu pecado humano. Porque é uma coisa que vem da natureza de Adão, que ainda está em mim. Nós somos como 2 em 1. A carne ainda está debaixo da maldição adâmica, mas o meu espírito, e provavelmente a minha alma, né? Porque eles dois trabalham juntos, mas o meu espírito está vivo em Cristo. Então, o meu espírito hoje é o penhor de que eu não vou perecer por toda a eternidade. Em que sentido o meu espírito é o penhor que eu não vou perecer por toda a eternidade? Porque o meu espírito hoje está ligado ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Conclusão, eu estou selada por Deus. Então, eu posso morrer num acidente de carro, eu posso morrer com um ataque do coração, eu posso morrer de uma doença qualquer, eu vou morrer fisicamente, a minha carne vai apodrecer, mas os meus olhos vão abrir no paraíso ou na glória com o Senhor. Amém, meus irmãos? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, conclusão, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o próprio Espírito Santo de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, relacionando toda a informação. Quem faz toda a obra em nós é o Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus Cristo declarou, eu vou para junto do meu Pai para preparar-vos morados, se assim não fosse dito, eu vos teria dito, mas em meu lugar virá o Consolador. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Amém, meus irmãos? Então, basicamente, a pessoa salva, verdadeiramente salva, ela tem o Espírito de Deus. E eu quero continuar mais um pouquinho aqui lendo o livro de Romanos, para que essa primeira parte dessa conversa, ela sirva de convicção e também de consolo para você, para que você entenda que você precisa caminhar na fé, rompendo em fé, você precisa descansar o teu coração. Em nome de Jesus, você não pode aceitar as retaliações, as confusões, as conversas fiadas que estão rodeando você, de pessoas que se dizem de Deus e que estão sendo usados como falsos profetas para tentar te destruir, para tentar enganar você que é um eleito de Deus e tem o Espírito Santo que sela. Se você que está ouvindo essa palavra que eu estou dando aqui hoje, enquanto você escuta, teu coração está em paz, ou teu coração está fumejando, né? Queimando, você pode ter certeza que isso é o próprio Espírito Santo de Deus testificando em você que essa palavra que você está escutando vem do céu, é verdadeira. Amém? Filhos e herdeiros, sempre Romanos capítulo 8 do versículo 12, para continuar fortificando em você a sua fé. Assim, pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não somos mais constrangidos a viver segundo a nossa carne. Eu tenho que fofocar, eu tenho que roubar, eu tenho que prostituir, eu tenho que masturbar, eu tenho que mentir, eu tenho que enrolar, eu tenho que isso. Não. Nós não somos mais constrangidos, nós somos livres. Aquele que tem o Espírito de Deus e realmente vive isso, ele não é mais obrigado a fazer nada que o impeça de ser livre em Cristo. Quer dizer, ele não é obrigado a pecar. O pecado é um acidente de percurso, mas não uma prática cotidiana. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você que está me escutando está vivendo segundo a tua carne, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, quer dizer, se você tem ouvido a voz do Espírito Santo na tua vida, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
A tendência do crente verdadeiro é mortificar a carne. Quando a gente vê que está demais, que a gente está numa situação que a gente não tem mais controle, parece que está fumegando demais, você está literalmente quase pecando, o que você faz? Você mortifica a carne através de um jejum, através da leitura, através da oração, do clamor. Senhor, me ajuda que eu não dou conta sozinho. Me mostra onde é que está o erro. Sabe o que a gente vai descobrindo? Que às vezes a gente enfraquece na fé, não porque eu não estou lendo Bíblia, não porque eu não esteja orando, mas porque às vezes a gente se culpa de certas coisas que nós vivemos na nossa vida e a gente acha que nós é que somos os culpados. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo neutro, eu não quero apontar o dedo para ninguém, nem para mim mesmo, eu quero dar literalmente um exemplo neutro, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Imagina uma pessoa, uma mulher, tá? Vamos pegar uma mulher qualquer, que desde a sua juventude, ela sempre procurou muitos namorados. Hoje namorava um, amanhã namorava outro, e namorado daqui, namorado dali, tal, e acabou indo pra cama com esses namorados, e se envolvia, e não sei o quê. Mas no coração dela, ela fazia isso naquela crença de que ela estava querendo conquistar a pessoa certa. Então ela conhecia o primeiro namorado, saía com ele, dava presente, o ajudava, era amiga, era companheira, era fiel, e aquele namorado usava ela, né? Quando enjoava, descartava. E isso foi por muitos anos, e no final esta pessoa, esta mulher, olha para si mesma e diz: meu Deus, eu fui uma prostituta, só não cobrei. Eu fui uma prostituta, mas eu era grande, eu era vacinada, eu sempre achei que eu fazia de minha espontânea vontade, porque eu fiz da minha espontânea vontade, eu tinha consciência todas as vezes que eu caí com esta pessoa aqui, com aquela acolá e etc, etc. Mas eu sou suja, porque eu me sujei por mim mesma, né? Mas eu só queria encontrar o meu marido, eu só queria encontrar a pessoa certa, e eu não consegui esperar, né, do Senhor, não era salvo, era uma pessoa perdida, e por aí vai, né? E a pessoa se sente culpada. Sabe, essas cargas, esse tipo de coisa pesa espiritualmente. E às vezes Satanás se levanta, porque ele conhece o teu histórico de vida, seja você um ex-viciado que sabe lá o que, tá? Ele conhece teu histórico de vida e ele ataca você sempre ali naquele ponto. Até que vem um dia que o próprio Espírito Santo, ele revela para você a real situação. A Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador. Então ele ia virar para você é a prostituta. Ah, você foi para a cama com um, com outro, com um. Você já fez a conta de com quantos homens você foi para a cama? Você perdeu até a conta. Imagina, cada vez que você fez isso, você se sujou, você pegou um pedaço da alma dele, um pedaço da sua alma foi para a alma dele, você perdeu a força e não sei o que. Você é sujo. Você foi. E aí você fica, no mínimo, com a sua cabeça consciente de que você fez de livre e espontânea vontade e foi uma grande pecadora, foi uma grande prostituta na sua vida. E Deus te perdoou, lançou no mar do esquecimento e hoje você é uma nova criatura. Mas sempre você lembra, mas eu fui uma grande prostituta. E aí então o Espírito Santo um dia, não em todos os casos, mas o Espírito Santo um dia se levanta, quando ele vê que o teu coração começa a sofrer, sempre com aquela coisa, porque você entende desse modo, você entende, eu fui, basta. E de repente o Espírito Santo levanta e fala: você não foi uma grande prostituta, você foi abusada também, você foi abusada. Porque em tantas as vezes que você depositou o seu melhor dentro daquilo que você era, você deu o seu tudo. E dar o seu tudo, você deu a si mesma, você foi para a cama, você foi amiga, companheira, você fez o que pôde e o que não pôde, sempre investiu o seu todo para mostrar para aquela pessoa que você era séria, você realmente queria algo bacana, você não estava com ele com mais 3 ou 4, você estava focada. E você fez dentro da sua mentalidade o seu melhor.
Aquela pessoa olhou isso em você, mas ela não viu que você estava se dando realmente de coração, porque você queria realmente algo de construtivo, mas ele viu uma oportunidade de aproveitar e jogar fora. Então isso se converte em um abuso, porque conscientemente aquela pessoa viu em você que você estava disponível demais e essa pessoa usufruiu de você tudo que você pôde oferecer. Pegou do seu dinheiro, pegou da sua boa vontade, usufruiu até da sua mão de obra para ajudar ele a limpar que sabe o quê, sabe? E aí começam, né, a vir aquelas coisas, e é onde você então começa a entender que não é bem assim. Então você começa a ser livre de certas cargas. Isso é um exemplo, meus amados, é um exemplo muito básico, muito hipotético, mas é uma situação que pode acontecer. E o Espírito Santo então começa a te mostrar realmente, pôr os pingos nos is. Isso te isenta de ter pecado e de ter se prostituído? Absolutamente não, de maneira nenhuma. Mas tira de você aquela culpa que você achava que você fez de livre e espontânea vontade. Lembrando que quando fez, você não tinha consciência que aquela pessoa estava te explorando. Porque você acreditou mais na sua força e você combateu até o fim para tentar conquistar aquilo que você queria no coração daquela pessoa. Mas aquela pessoa nunca levou isso a sério. Então você saiu ferida, machucada e desolada, sabe? Devastada espiritualmente, fisicamente, na tua alma. E aquela pessoa saiu numa boa para a próxima vítima. Então é um caso de quê? De certo abuso. Então o Espírito Santo ele tende a te mostrar com clareza as coisas como são. Ele vai te tirando essas cargas. Então você então já não se vê mais como aquela que você achou que era a prostituta, mas você se vê também como alguém que foi abusada. E você vê a misericórdia de Deus que durante todo esse percurso olhou para você não como aquela que você olhava, eu sou a prostituta, não. Deus olhou para você como sim, alguém que pecou e pecou e pecou, e se sujou e se lambuzou e de livre e espontânea vontade investiu pesado no seu objetivo. Mas ele viu que você foi desfrutada por quem viu a oportunidade, os urubus da vida, né? Sabe quanto urubu que tem por aí, né? Então, meus irmãos, é assim que quem tem o Espírito de Deus começa a olhar para a sua vida, começa a entender a sua vida. Às vezes você tem um encargo, às vezes você tem uma pessoa que você cuida dela, tá? Uma pessoa mais idosa que está muito doente e tal, e você está literalmente sozinha cuidando daquela pessoa. E ali então você com o tempo começa a sofrer porque aquela pessoa em momento nenhum reconhece o teu amor, a tua fidelidade, o teu capricho, o teu cuidado com ela, e ela te trata mal, ela te fere todos os dias, ela te fere, ela te fere, ela te fere, ela te fere, ela te fere. Aí chega um dia que Satanás se levanta, você não está fazendo a obra de Deus com amor, olha só como é que você trata esta pessoa, você não a suporta mais, você não quer mais, quer dizer, você está empurrando com a barriga, você está levando até onde dá, mas você não vê a hora dessa pessoa sair da sua vida. Isso não é amor não, você está em pecado, porque isso é fazer a obra de Deus, mas fazer e vai ser queimada pela palha e vai passar, você vai ser, né, vai se dar mal. E ali a pessoa então começa, mas é verdade, eu estou fazendo a obra mal feita, eu não tenho amor, eu não suporto, eu isso. Entra o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a revelar para você que é mais do que normal. Se todo dia alguém te dá uma pedrada, no mínimo você vai sentir a dor da pedrada, a pancada da pedrada, a luxação, o hematoma da pedrada diária. Então você começa a se tornar uma pessoa dolorida de certo modo. Mas no teu interior, minha querida, meu querido, fluem rios de águas vivas, águas que curam, águas que saram. E aonde você vai, sabe, recebendo o consolo do Senhor. E ele então começa a te dar a diferença. Uma coisa é você fazer a obra desde o início com o coração inclinado para a raiva, para a indiferença, entendeu? Você faz por fazer. Outra coisa é você ter sempre no teu coração essa preocupação em querer fazer o melhor, mas às vezes você não consegue porque a coisa é de lá da sua capacidade, não depende só de você. Seria fácil demais amar os nossos inimigos se os nossos inimigos no mínimo fossem bonzinhos.
fossem calminhos, fossem, como é que fala quando uma pessoa vive bem numa sociedade, bem socialmente inserida, né? Tivesse um certo primor, primícias, não, como é que é? Princípios. Se a pessoa tivesse mínimo algum princípio, mas infelizmente, minha querida, meu querido, uma pessoa quando ela é o que ela é e basta, e ela faz você se machucar, ela dispara para todas as direções, e se você está no meio, você leva. Então você tem que entender que às vezes essa canseira, né, esse enfado de levar certa situação na tua vida, seja com teu marido, com tua mãe, com teu pai, com teu filho, seja com uma irmã, com um tio, seja você que sabe o que aprontou da sua vida, você precisa aprender, se você é nova criatura em Cristo e tem o Espírito Santo em você, em nome de Jesus hoje, joga por terra as acusações de Satanás. Fala mesmo, Deus, eu não aceito as acusações de Satanás na minha vida, porque eu realmente sou uma nova criatura. E quando eu era lá no mundo, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, o Senhor é quem sabe qual era o intuito verdadeiro do meu coração e o sabe até hoje. Então está nas mãos do Senhor o meu coração. Eu vou sempre procurar fazer o melhor, mas dentro daquilo que eu realmente posso fazer. Porque eu sei que quem me capacita é o Espírito Santo, e aí você clama a Ele para que te capacite, minha querida. Mas a primeira das capacidades que eu vejo e aprendi na minha vida, que o Espírito Santo dá para nós, é de modo que nós não nos condenamos, né? É que você viva se condenando, viva se sentindo sujo ou suja. Isso não vem de Deus, isso vem do inferno, porque nós não estamos mais nas trevas, nós somos da luz, somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, e o dia é claro, tudo é evidente, tudo é muito limpo, evidente, você vê a limpeza de alma. Então não aceite mais as acusações de Satanás e comece a entender que o Espírito Santo que está em você, ele não te culpa, ele não te acusa, ele não põe fardo nas tuas costas. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu queria ler um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo, meus irmãos, porque eu peguei um texto aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu vou ler algumas coisas que tratam sobre o casamento judaico, porque a gente vê a Igreja de Cristo sendo tratada como noiva. Então eu vou ler algumas coisinhas aqui na parte da prática do casamento judaico. E você, eu tenho muita coisa para ler, eu não vou conseguir ler tudo, é realmente muita coisa, mas é tanta coisa rica. Então eu vou pegar uma coisa daqui, outra coisa dali, tá? Eu vou tentar procurar aqui rapidinho para que a gente não perca tempo. Mas aqui você vê falando que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma das coisas que quando tem um casamento judaico acontece é um trono ser dado para a noiva. Ela recebe um trono. Então ela não é mais noiva, ela passa a ser rainha. E ela, quando recebe a aliança, que eu estou falando pelo que eu li de cabeça para não perder tempo. A noiva judaica, quando ela está vivendo um casamento judaico, ela recebe a aliança. No casamento normal do mundo ocidental, toda noiva recebe a aliança na mão esquerda, né? Então quando a gente vê a aliança na mão esquerda, a gente sabe que a pessoa está casada. Mas uma mulher judaica, uma esposa judaica, ela recebe a aliança na mão mais forte. Então, se ela é canhota, ela usa a mão esquerda para escrever, para fazer tudo que é a mão mais forte dela, ela recebe a aliança, então, no seu dedo esquerdo. Mas se ela é destra, se ela tem a mão direita, como a mão mais forte, a mão que tem mais firmeza, a mão que tem mais habilidade, etc., etc., ela recebe a aliança na mão direita. Por quê? Porque simboliza que essa aliança, tá, dá a ela o direito dela, entre parênteses, participar, governar, reinar com seu esposo. Olha que descoberta linda do casamento judaico.
das tradições judaicas. A aliança da noiva, eu posso até tentar achar aqui para ver se eu consigo ler um pouquinho mais aqui, para ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas basicamente a aliança da noiva, a entrega da aliança pelo noivo e sua aceitação pela noiva constitui o ato central da santificação do casamento. É um vínculo eterno que fica estabelecido a partir do momento em que a aliança é colocada no dedo da noiva. O casal, de acordo com a lei judaica, é considerado casado. A aliança simboliza o elo numa corrente, também um círculo sem fim, representando o ciclo da vida. O ato de dar o anel também simboliza a transferência de poder e autoridade. Assim, o marido simbolicamente transfere à sua noiva, a esposa, a autoridade sobre o seu lar e tudo que se encontra nele. A partir deste momento, tudo em sua vida será repartido. O anel também simboliza a proteção que o marido dá à sua esposa. Assim como o anel envolve o dedo, também a sua aura de proteção envolve a esposa. A aliança simboliza a confiança e a lealdade que envolve o casal pelo resto da sua vida. No nosso caso, por toda a eternidade com Cristo. O costume é que a aliança seja redonda, de ouro sólido, simples e perfeitamente lisa, sem pedras preciosas, desenho ou gravação, nem mesmo por dentro. Após o casamento, pode-se gravar o que quiser nela, para que represente um simples círculo inquebrável e ilimitado entre o casal. A aliança deve ser colocada no dedo indicador da mão mais forte da noiva, canhota ou direita, sem interferência de luvas, caso estiver usando alguma, mas diretamente em seu dedo. Antes de colocar a aliança, o noivo recita a seguinte frase: com este anel, tu és consagrada a mim, conforme a lei de Moshe e Israel. Moshe ou Moshe, eu não sei falar a palavra perfeita. E as testemunhas falam, está casada. Ao aceitar o anel, a noiva consente ao Kiddushin, consagração, significando a singularidade do casamento judaico, estabelecendo uma relação em um lar onde Deus, ele mesmo, ou Deus, ele mesmo habita. A Ketubá, logo em seguida, é lida em voz alta para todos os presentes e são recitadas Sheva Bashot, 7 bênçãos aos noivos. Isso aqui, meus amados, é só uma das tantas simbologias de um casamento judaico. Procure, eu achei num site chamado pt.chabad.org, ptshabad.org. Fala aí das tantas simbologias do casamento judaico. E isso bate aqui com o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, Deus Pai. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você que está me ouvindo, você tem uma sogra? Você tem um sogro? Quando a gente casa, a nossa sogra e o nosso sogro, se fosse para ser na ideia original, na ideia que deveria ser, deveriam ser novos pais. É como se você passa a ser como uma filha para a sua sogra e para o seu sogro. Você vai lá e lê a história de Ruth. Ruth era como uma filha para a sua sogra. Amém? Ruth foi como uma filha e a sua sogra foi para com ela como uma mãe. É isso a ideia original. E aqui fala que nós somos filhos de Deus, porque quando nós casamos com Cristo, pelo ritual da igreja se casar com Cristo, nós nos passamos a ser chamados filhos de Deus. Deus é o nosso pai, não o nosso sogro. Deus, ele é o nosso pai. Viu que bênção, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós fomos enxertados na figueira brava, passamos a ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse que tudo que o Pai deu a Ele, Ele daria a nós. Isso é um verdadeiro casamento celestial. Amém. E aqui, ainda em Romanos capítulo 8, eu quero ler essa parte aqui porque
A gente vê claramente isso acontecendo hoje conosco. E é um consolo para nós, é uma palavra de consolo. Romanos capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 25. Depois talvez eu leia mais um pouquinho, mas vamos lá. Os sofrimentos do presente, as glórias do porvir. Paulo diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, quer dizer, toda a natureza, as aves, os pássaros, os animais selvagens, os peixes, o mar, as montanhas, as estrelas, o vento, as nuvens, o fogo, a terra, as montanhas polares, os montes gelados e tudo que existe na terra, toda a criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você se pergunta: eu tive um cachorrinho, ele morreu. Eu vou ver esse cachorro na eternidade? Ele vai para o céu? Eu agora perdi minhas codorninhas. Eu me pergunto, será que eu vou ver as minhas codorninhas no céu? A gente, quando começa a observar os animais, a gente vê que eles têm sentimento. Automaticamente eles têm alma. Os animais não têm espírito. Eles têm fôlego de vida e têm alma. Mas a Bíblia diz que a alma é eterna. A alma é eterna, basicamente. A alma não se extingue, meus irmãos. A alma, ela é o selo dos sentimentos, do caráter, daquilo que nós somos. É sempre um mistério. É sempre um mistério. Mas eu posso pegar como base esse texto que diz: pois a criação está sujeita à vaidade. Quando fala vaidade, meus amados, é o pecado. Você vê hoje o leão que mata o cordeirinho, que mata a girafa. Você vê os animais se matando uns aos outros para comer, o instinto dos animais. Você vê as plantas que não ficam sempre bonitas, mas morrem. Se o sol queima a flor, ela murcha. Você vê, meus amados, o tempo em si, Jesus acalmou a tempestade. Aquilo não foi para ser feito daquele jeito. Deus não criou as coisas para ter caos, sofrimento, desordem. Mas Deus, ele desordem. Desculpa, às vezes eu solto algumas palavras que a gente fala na língua italiana pensando que é português. Me perdoem. Mas Deus, ele não criou para ter caos. A coisa é tão certa que até o mar vai ser completamente modificado. Se você estuda o que vai acontecer no milênio, depois do milênio, tem alguns textos que dizem que o mar já não mais existiu, mas está lá em Apocalipse já. O mar já não mais existiu. E às vezes você é apaixonado pelo oceano, gosta de pegar onda, gosta de mergulhar, gosta de ir à praia, gosta de ver as belezas do mar. Mas você já percebeu que o mar, na realidade, é uma coisa que esconde a beleza em si? Você consegue ver um pouco da beleza do mar nas praias exóticas, na barreira coralina, né? Você consegue, se você é uma pessoa que tem coragem de fazer algum mergulho, de ver algumas coisas, mas a maior parte do oceano é abismo. É uma imensidão sem fim de azul. É abismo. Tem um lugar que se chama Fossa das Marianas. Ela tem, aí me perdoem, depois você controla, mas ela tem 11. Não são 11 quilômetros, porque seriam 1.100 metros, isso é muito pouco. Mas se eu não me engano, ela tem 11.000 quilômetros de profundidade, é uma coisa parecida. Eu sei que é profundidade que não acaba mais, e ela é o lugar, ou um dos lugares mais profundos aonde o oceano toca. Para você ter ideia, não tem ser humano que conseguiu descer na Fossa das Marianas até no início do seu contar, né, de metros. Tem vezes que você vê algum documentário na televisão falando de alguma coisa sobre imersão, abismo. Quando você começa a descer nas profundidades oceânicas, a luz já não chega mais e começa a ser escuridão. É um lugar de pressão. Sabe, é onde pessoas que fazem imersão, né, são os mergulhadores profissionais, eles têm que fazer exercícios
E muitos deles, depois que eles aposentam, eles têm problemas nos ouvidos e nos pulmões. E tem que fazer uma coisa que se chama descompressão. Eles entram dentro de uma cabine e ali eu não sei o que acontece, mas naquela cabine, devagarzinho, o pulmão da pessoa, ele vai se dilatando normalmente, ele volta ao normal. Porque se uma pessoa que entra nesses robozinhos que fazem imersão profunda, né, mergulho profundo, elas sobem à superfície e eles abrem a porta daquela câmera, né? E a pessoa sai de uma vez só no céu aberto, ela morre porque o pulmão dela explode. Então eles encaixam aquele robozinho numa câmera e a pessoa entra ali dentro e ela fica mais de um dia ali dentro para que o pulmão dela volte ao normal, de modo que depois de 2, 3 dias, não sei, talvez até mais, ela saia e aí então ela volta, entendeu? Ela tá bem de novo. Então se você para analisar o oceano em si, é uma grande perda de espaço, é uma coisa que está revelada para Deus, não para nós. É a profundidade do abismo. Homem nenhum foi em tantos lugares no fundo do oceano. E uma outra coisa, o oceano hoje só serve para separar os homens. Eu mesma, eu já não vou ao Brasil praticamente há 6 anos, porque se eu precisar ir no Brasil, se eu quiser ir no Brasil, eu tenho que pegar um avião. E eu preciso de 5, 6 mil euros só para mim fazer uma viagem ao Brasil. Já com 4 mil já dá para ir. Tem que levar um dinheiro para gastar no Brasil, tem que levar alguma coisa. Não é que eu posso só pagar avião. E somos em 4. Se não tivesse o Oceano Atlântico, que separa a Itália do Brasil, são 11 mil quilômetros de oceano. Se não tivesse, eu podia pegar um ônibus, eu podia pegar um trem, eu podia pegar até o carro. Seria uma viagem muito longa, de vários dias. Mas os nossos antepassados fizeram viagens de meses para chegar no seu destino. Então não seria o problema, mas o oceano não me permite. Deus, eu acredito que permitiu o oceano ser criado para ser como uma espécie de limite. Talvez se o mundo tivesse todo ligado entre si, como é o caso aqui da Europa, você vê. A Europa está toda ligadinha. E o mar que separa a Europa daquele pedaço lá da Turquia, da África, e desses lugares, Marrocos, né, de certos países aí muçulmanos, você vê a Itália, a Europa inteira já está minada de muçulmano, porque eles pegaram um barquinho, 2 horas de barco, eles estão do lado de cá, dependendo da região em que eles passam. Agora imagina se não tivesse o Oceano Atlântico. O Brasil já está caindo igual manga podre. Porque eu estou recebendo aqui só notícia ruim do Brasil. Estão querendo aprovar essa lei desgraçada para literalmente chamar e convidar com bandeja de prata os muçulmanos e toda a raça de gente que tiver no mundo inteiro que vier para o Brasil. Quer dizer, o que fizeram no Brasil na época da descoberta, né? Traziam todos os ladrões e aquele bando de gente esquisita para o Brasil, porque não queriam eles na Europa e descarregavam no Brasil. Agora eles vão fazer de novo. Imagina se não tivesse um oceano, meus amados. Porque o fato da distância já dificulta, em parte, o regresso ou a chegada de muitos na nossa terra. Imagina se não tivesse. Vocês estão vendo aí com a Venezuela como é que o negócio está começando a vir para o lado do Brasil. Imagina o Brasil ligado com a África. Imagina. Então, meus amados, a Bíblia fala que já lá no milênio o oceano já não mais vai existir. E na eternidade o mar já não mais existirá. Vai existir lagoas. Se você estudar um pouquinho sobre a paisagem do que vai acontecer no futuro, quando o nosso Senhor Jesus Cristo já estiver reinando, você vai ver que vai existir lagoas, oásis. Essa é a palavra mais linda, oásis. Mas nada que vai separar os povos. As pessoas vão estar sempre acessíveis umas às outras. Glória a Deus, glória a Deus. Essa profundidade de trevas que é o oceano em si vai sumir. Deus vai enxugar todas estas águas. Deus vai tirar tudo isso, amados. Então você vê aqui, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, existe esperança na criação, tá? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade
da glória dos filhos de Deus. Em palavras curtas, o que isso significa? Significa que toda a criação, Deus ele não chama natureza, ele chama criação, ela vai ser literalmente redimida. O que é redimir algo? É resgatada, é curada, é sarada, é restabelecida a seu estado original. Quando você vê lá no Jardim do Éden, Deus criou os animais e eles estavam todos juntos. Não tinha um leão que comia o cavalo, a zebra, não sei o que lá. Era todo mundo harmônico. Você vê no milênio frases do tipo que a criança vai colocar a mãozinha na toca da cobra, no buraco da cobra, e ela não vai picar a mão da criança. Que o cordeiro e o leão vão pastar juntos. Significa que o leão não vai mais comer carne, ele vai voltar a comer erva. Você vê esses textos. E aqui está falando que a natureza, a criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade do quê? Liberdade do quê? Da glória dos filhos de Deus. Em palavras curtas, toda a criação, ela vai ser redimida para que os filhos de Deus tenham liberdade nela. Vai ser uma criação perfeita. Os filhos de Deus vão ter seus corpos glorificados, vão ser seres glorificados segundo como Cristo. E toda a criação vai ser redimida, vai ser perfeita. Existem textos que falam do milênio que, por exemplo, as árvores não vão dar frutos para que se percam. Mas a Bíblia diz que tem árvores que vão estar no milênio, já em diante, daí para frente, que ela vai dar, por exemplo, uma maçã. Uma árvore de maçã vai dar uma belíssima maçã. Mas aquela maçã, se ninguém for lá e comê-la, colhê-la, ela vai ficar lá. Ela não vai apodrecer, ela não vai dar bicho, ela não vai gastar, ela não vai cair na terra e apodrecer, mas ela vai ficar lá. Aí quando alguém quiser ir lá e pegar e comer aquela maçã, vai pegar e vai comer, vai nascer outra no lugar. E ela vai ficar ali até que alguém queira comer aquela maçã. A maçã ou a fruta de tal árvore vai literalmente ser o adobe ou o próprio enfeite, a glória daquela árvore. Olha que coisa linda. Se tem uma coisa que Deus odeia é árvores sem frutos. Árvores que não dão frutos são arrancadas e lançadas ao fogo. Então isso espelha para nós que na eternidade todas as árvores que têm frutos provavelmente serão frutíferas. Na eternidade você só vai ver árvore com frutos e com flores. E se aquela árvore não é uma árvore de fruto, né? Existem árvores sem frutos. Existe, por exemplo, a árvore da mostarda, que você não come fruto de mostarda, você come a folha da mostarda, justo? Então existem árvores que não são frutíferas e não tem nem flores assim, mas vão ser belíssimas e verdíssimas. Tem a árvore da vida, que diz que todos os meses as suas folhas vão ser para curar as nações. Então, meus amados, a gente tem que ler Bíblia, né? Você que está aí me ouvindo tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia porque você vai aprender muito. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A natureza sofre e nós sabemos bem disso. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. O que é essas primícias do Espírito? É isso que nós temos, essa vontade de buscar a Deus, essa vontade de ser santo, essa vontade de sermos bons, amém? É isso que você tem, a comunhão com Deus, isso se chama primícias do Espírito. Ora, se nós temos só as primícias do Espírito, imagina quando a gente tiver a plenitude da manifestação do Espírito de Deus em nós. E nós vamos ter isso, meus amados, quando a gente tiver os corpos glorificados. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus está em Deus, ele vai estar em nós por toda a eternidade. Porque eu já falei e repito, o Espírito Santo de Deus é a manifestação onipresente de Deus em todas as coisas, nos homens principalmente. O Espírito Santo de Deus, ele está nos homens. E se ele não está no homem, ele está no ambiente, vendo determinado ambiente. Ana, você está falando uma heresia? Não. Lá em Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes da criação. Então ele estava ali. Então ele está em nós, porque nós somos selados, e esse selo, ele não é retirado, ele vai estar eternamente em nós, é a marca de Deus nos seus filhos, é o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é o maior dos penhores, ou o maior dos tesouros que Deus poderia nos dar. Deus vai te dar uma casa no céu? Pode ser. Deus ele vai fazer você caminhar em ruas de ouros?
de ouro? Provavelmente sim. Deus ele vai te dar uma coisa chamada plenitude de vida? Sim. Deus ele vai te dar algo chamado galardão, e esse galardão inclui autoridade, inclui cargos, inclui tantas coisas? Sim. Mas o maior penhor, o maior presente que ele dá para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente do noivo para a noiva. E ele não vai ser retirado de nós. O Espírito Santo nunca mais vai sair de dentro de você. Talvez você esteja me ouvindo e vai falar, então quando a gente for arrebatado, o Espírito Santo vai sair de nós, porque nós vamos ter o corpo glorificado, e talvez a gente ali vai só ver o Espírito Santo fisicamente como uma pessoa. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que ele é o Espírito de Deus. Então eu acredito que o Espírito Santo ele vai estar dentro de nós. Se nós vamos poder visualizá-lo fora do nosso corpo ou visualizá-lo de algum modo, é um mistério eterno que só quando a gente chegar lá, nós vamos entrar naquela base que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou ao nosso coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí então pode ser que está também uma manifestação muito maior da própria pessoa do Espírito Santo diante dos nossos olhos. Mas uma coisa é certa, se você ama ter o Espírito Santo dentro de você, e se você o sente, se você o escuta, se você sente a presença dele, você provavelmente não ia querer nunca que ele saísse de você, não é verdade? Mas ele é uma promessa, ele é o maior presente de Deus, ele vai estar dentro de você por toda a eternidade, amém? Só que ele vai estar na sua plenitude. Hoje nós temos só as primícias, lá na eternidade ele vai ser o completo, ele vai ser a plenitude de Deus em você. É por isso que nós vamos ter a plenitude de Deus, vamos viver uma vida total, cheia, completa, única no seu gênero e maravilhosa, classificada como glorificada. Nós não poderíamos ser glorificados em nós mesmos, meus irmãos. Nós não poderíamos, na nossa própria beleza celestial, nos acharmos gloriosos. Mas o que vai fazer de nós glorificados, o que vai fazer de nós literalmente sermos literalmente glorificados no céu, é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Porque a Bíblia diz que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração tem que ser dados a Deus. E se a Bíblia diz que Deus e o Espírito Santo e Jesus são um só, então o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. No final da conversa, do frigir dos ovos, nós seremos glorificados em Deus. E Ele estará em nós. E a nossa glória virá dEle. É por isso que a gente vai brilhar no céu. E vamos ter essa honra de noiva de Cristo. Nós vamos ser a rainha, nós vamos nos tornar uma rainha, não mais uma noiva, né? Mas a esposa rainha, e vamos governar com Cristo, não porque nós vencemos o mundo e ganhamos a santidade e salvação e fomos para o céu e agora, não. Não é em nós, não é por nós, não é pela força do nosso braço, mas é por aquele que habita em você. É isso que é o penhor da nossa beleza, da nossa garantia, da nossa glória. É o próprio Deus habitando em você. Nós no céu simplesmente vamos refletir a própria pessoa de Deus em nós. Nós vamos ser um só com Deus. Essa junção, nós não seremos Deus, mas Deus em nós nos fará ser glorificados. Porque quem olhar para você no céu vai ver a presença única do próprio Deus dentro de você. Porque nós somos filhos de Deus. E aqui a gente entra em profundidades que não tem como falar em palavras humanas. Não tem como destilar isso aqui no teu coração, na sua plenitude, porque é só lá que a gente vai entender o que isso significa. Mas Paulo fala aqui que aquilo que seremos lá, nós não temos noção do que vai ser. Igualmente, olha só, e não somente ela, a natureza, que geme, que sofre, etc., mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí,
tá? Espera prolongada enfraquece o coração, já não vale tanto para nós, porque o Espírito do Senhor nos renova a cada dia. Se você a cada manhã está recebendo o renovo do Senhor, isso também é mais uma doce prova de que o Espírito Santo habita em você. Mas se você é um crente que não tem esperança, que está decidido, que vai para o inferno, que morreu, que isso, que aquilo, e se abandona de Deus, e se larga, e se desvia, e vai por veredas tortuosas, comece a levar em consideração a pergunta: realmente tem o Espírito Santo dentro de mim? Porque é um alarme, é um alarme. Não que você não tenha. A Bíblia diz que se nós entristecemos o Espírito Santo, ele sai de nós, ele nos deixa. Mas enquanto ele não nos deixa, ele está numa condição de triste. E se ele está triste, ele não se manifesta tanto. A única manifestação do Espírito Santo triste dentro de você é que você também fica triste. É onde muitos estão vendo que estão em pecado e estão sofrendo, inflamados com a culpa. E é onde muitos começam a clamar a Deus o socorro. E alguns, em vez de clamar a Deus o socorro, vão deixando que a dor o consuma. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio do Espírito Santo, você vai falar das coisas de Deus naturalmente, porque não vem de você, mas vem de Deus. Mas se você não leva tanto a sério as coisas de Deus, você já não tem tanta importância se o Espírito Santo está em você ou não, você está querendo mais é viver a vida, comece a levar em consideração esse alarme. Porque se o Espírito Santo ele vai se entristecendo em você, ele já não se manifesta tanto. Porque até certo ponto você sente a tristeza dele, porque Deus te permite sentir a tristeza do Espírito Santo. Mas se você passa por cima na sua indiferença, porque o seu desejo é cobiçar o mundo e a sua carne, vai chegar um momento que o Espírito Santo sai de você. E aí eu vou te dizer uma notícia terrível e definitiva. Se o Espírito Santo sai de você, o teu nome é riscado do livro da vida. Porque se o selo é retirado, o nome é riscado. Como assim, Ana? Mas quando eu me converto, eu peço a Deus para escrever meu nome no livro da vida. Mostra para mim onde é que está esse texto. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o nosso nome já estava escrito no livro da vida. E a Bíblia fala para a gente tomar cuidado para que ele não seja riscado do livro da vida. Então eu diria que a oração mais coerente não é: Deus, escreve meu nome no livro da vida, porque ele já está lá. Mas a nossa talvez oração mais coerente seria: Deus, não risque o meu nome do livro da vida. E para isso, minha querida, meu querido, o Espírito Santo precisa trabalhar em você e com você. Em você e com você. Porque se isso não acontece, se ele sai, porque ele vai se entristecendo, vai chegar um momento que você faz uma coisa chamada pecar contra o Espírito Santo. Às vezes você está cometendo um monte de besteira e isso está fazendo com que ele entristeça. E você ainda está meio naquela situação consciente, mas às vezes você não tem controle, você está perdido, você cai, levanta, fraco na fé, não lê, não busca e tal. Isso tem um processo e você vive angustiado, porque de tanto em tanto bate aquela saudade de Deus e seu Espírito Santo gemendo em você. E talvez até intercedendo com gemidos inexprimíveis. E você levanta, cai e vai aquela dificuldade, aquela fatiga. Mas chega um momento que Deus dá uma base. Ou você se conserta, ou você se perde. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo de pecar, de continuar assim. Ou você levanta e conserta, ou então eu saio de você. Existe essa decisão em todos nós. Nós sabemos disso. Eu recebi esse chamado 6, 7 anos atrás. Estava varrendo meu quarto. Estava varrendo o chão do meu quarto, da frente para o armário. E o Senhor falou para mim: não tem mais tempo de pecar. E eu tenho mais do que certeza, pelo temor que eu tenho a Deus hoje, que se eu não tivesse dado seriedade àquela frase que Deus me disse: não tem mais tempo para pecar, e eu tivesse continuado a pecar, eu tinha tido o Espírito Santo retirado de mim, meu nome teria sido riscado do livro da vida. E nesse exato momento eu não tenho ideia de como eu estaria. Uma coisa é certa, eu já estaria vivendo uma vida infernal. Então, meus amados, levem em considerações as minhas palavras. E aqui, a intercessão do Espírito, presta atenção.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a mente do Espírito. Deus, ele sonda os corações através do próprio Espírito Santo, e ele conhece o Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus Pai desejou que o Espírito Santo intercedesse por nós nesta terra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos quais predestinou, esses também chamou, e aos quais chamou, a esses também justificou, e aos quais justificou, esses também glorificou. Meus amados, aqui entrou no tema da predestinação. Eu deixei um vídeo no YouTube do pastor Natan Rufino falando sobre a predestinação. E basicamente ele diz e resume nesse vídeo que essa predestinação ela começa do momento em que ele sabe que Cristo iria justificar em nós. Quer dizer, quando uma pessoa se rende a Cristo, ela é então basicamente predestinada para o céu. Então ela é chamada, ela é preparada, ela é capacitada, ela é selada. Então o selo de Deus é uma marca de predestinação de Deus. Esse vai para o céu. Aqueles que se rebelam contra Cristo, eles fatalmente não vão para o céu. São os que não têm o nome escrito no livro da vida. Mas é em Cristo, eu posso dizer assim, porque aqui senão daria assunto para muito tempo. E eu prefiro que vocês vejam no vídeo do pastor Natan Rufino sobre a predestinação. E ele vai falar muito bem sobre isso. Mas é em Cristo Jesus, ou em Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, é que nós então somos definitivamente predestinados em Deus, para Deus. A Bíblia fala que de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Nós somos dados a Cristo como um presente de Deus. E Deus, ele é onisciente. Ele sabe no que vai dar cada um de nós, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estavam escritos antes que nós nascêssemos. Eu, num dos vídeos passados, eu dei um exemplo da visão de Deus e da visão do homem. Eu falei, eu vim de Belo Horizonte. Se eu, Ana Paula, saio num monte da cidade de Belo Horizonte, tem vários montes em Belo Horizonte, porque é uma cidade que ela é cercada de montanhas. Então, se você sair em qualquer uma dessas montanhas na cidade de Belo Horizonte, você daquela montanha, daquele alto, daquele mirante, você vê toda a cidade, toda a cidade de Belo Horizonte. Norte, sul, leste, oeste da cidade, você vê o centro, você vê tudo. É claro, você vê tudo pequenininho, mas você tem uma visão panorâmica do todo. Então você sabe o que você tem diante dos teus olhos. Isso é então uma onisciência da visão panorâmica da cidade de Belo Horizonte. Mas se você sai do monte e desce para dentro da cidade, você está no centro de Belo Horizonte. Você sabe o leste, oeste, sul, você que conhece a cidade, você sabe para que lado fica cada bairro, mas quantas vezes você se desorienta porque você não sabe com tanta precisão para que lado está certo bairro. E dentro da cidade você já não tem mais uma visão total, ampla da cidade. E se você quiser ver a cidade inteira de dentro, você tem que pegar um carro e percorrer ela de norte a sul, de leste a oeste, e em todos os ângulos. E aí você vai caminhando mais do que um dia inteiro para conseguir rodar toda a cidade. Assim é a visão do homem. Nós estamos dentro do mundo, fora do espírito eterno, no sentido, nós ainda não estamos glorificados, nós ainda não somos transformados, glorificados no nosso corpo eterno. Então nós estamos no chamado corpo caído. Isso significa que nós estamos dentro da cidade. E a gente vai descobrindo capítulo após capítulo da nossa vida, mano a mano, que a gente caminha no carro
que nos conduz à estrada da nossa vida. É como se eu estivesse dentro da cidade de Belo Horizonte, eu vou vendo as coisas aos poucos. Eu vou me orientando, eu vou decidindo, eu vou entendendo. Mano a mano que eu caminho, eu vou tendo uma noção de onde eu estou, do que é aquela cidade. Mas a partir do momento que Deus nos eleva no corpo glorificado, a nossa visão vai ser como a de Deus. Nós vamos ver a nossa vida como um todo. Porém, tem uma diferença ainda, para terminar o negócio. Deus não só está no alto e vê do alto toda a cidade de Belo Horizonte, mas ele não vê só os prédiozinhos e as casinhas e aquelas linhazinhas pequenininhas que são as ruas, mas ele vê o âmago de tudo. Ele vê do alto o todo, mas ele vê nos seus detalhes. Ele vê cada casa, cada portão, cada rua, cada pessoa, cada objeto dentro de cada casa. Ele vê se a casa está perfumada, se a casa está suja. Ele vê se tem perfume de alho afogado para fazer o arroz. Ele vê se a torneira está fechada, está gotejando. Ele vê se a planta está desabrochando naquele mesmo momento, ainda do alto. Ele tem uma visão plena. Quer dizer, ele não vê só o todo, aquela mancha branca, mas ele vê o interno de cada coisa. Isso é a onisciência de Deus. É Deus sondando o coração do homem. Deus, ele não vê o homem só da superfície, mas Deus, ele sonda o coração e ele consegue separar a alma da medula. Deus, ele consegue ver o mais profundo dos teus sentimentos, das tuas intenções. Ele conhece o seu caráter. Antes que você peça algo, antes que a oração chegue à boca, ele já sabe o que você tem para pedir. Então, eu não tenho palavras humanas para descrever a onisciência de Deus como ela é. Mas eu acho que deu para ser bem clara que os irmãos entenderam. É por isso que existe o discurso da predestinação. Deus, ele sabe por que ele separou, se é que eu poderia usar essa palavra que faz quase que como se tudo isso que eu estou dizendo perdeu o valor. Mas para a gente entender ao pé da letra, Deus, ele já sabe quem é dele e quem não é. E a Bíblia fala isso quando Jesus declara: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quer dizer, existe um povo na terra que pertence a Deus. Desde quando nasceu, antes de nascer, antes de vir ao mundo, já pertencia a Deus. Já sabia, já sentiu o perfume do mar. Eu vi um documentário na televisão de pinguim, e aí mostrou, né, o pinguim quando ele nasce, lá no polo, não sei se é Ártico, sei lá, Antártida, sei lá, é onde tem muito gelo. Quando ele nasce, o ovinho dele, até que ele sai do ovo, e ele sai do ovo, ele vira um pintinho, né, de pinguim, digamos assim, pequenininho, ele vai crescendo, até a sua juventude, que seria mais ou menos aquele momento em que ele está pronto para sobreviver sozinho. Isso demora um tempo, o pai e a mãe o sustentam, eles revezam. Tem um momento que o pinguim fica literalmente sozinho ali, o pai e a mãe juntos vão pescar para tentar alimentar ele, para que ele cresça. E aí ele tem que aprender a lidar com os perigos da terra dele, etc. Mas chega um momento que o pai o abandona. A mãe é a primeira a sair fora, depois o pai o abandona. Tipo assim, até aqui eu tinha obrigação com você, mas daqui para frente você vai ter que se virar sozinho, porque agora você tem que começar a sua estrada, ok? E ali no vídeo mostra que ele, se você puder, você pega esse documentário, ele chama A Marcha dos Pinguins. É um documentário lindo, que mostra exatamente isso que eu tô falando. Chega um momento que o pinguim, eles são aquele grupo, né, de pinguins que sobreviveram todo aquele período, né, de gestação e de crescimento, a infância até a sua adolescência e juventude. Eles estão todos juntos, eles começam a perder as penas e começa a aparecer aquela pele branca e preta, típica do pinguim imperador. Aí eles começam então a viajar instintivamente para o oceano. É instintivo. Pelo que eu entendi, tem alguns já grandinhos e tal. Eu sei que aquela turminha, eles vão seguindo um caminho. Aí chega um momento que eles chegam naquela parte que está na beira do oceano. Não é praia, porque está lá naquele polo ártico, lá, sei lá. Eu sei que tem aquelas calotas de gelo, iceberg, né? E aí mostra 2, 3 dias eles parados de frente para o mar, tomando coragem para se lançar no oceano. Mas aí o narrador fala que ali naquele momento, por instinto, eles se lembram do perfume da comida que os nutriu por toda a sua infância.
Porque o pai e a mãe, eles pescam peixe, eles engolem os peixes, depois eles levam pro filhote e regurgita, quer dizer, vomita na boca do filhotinho do pinguim a comida. Só que é peixe, então é aquele gosto do mar, o gosto do oceano, o cheiro da comida. E ali quando eles chegam na beira do oceano, já com fome, naquele momento, porque eles já não tem mais pai e mãe para encher a barriguinha deles e a reserva literalmente acaba, né? Então eles chegam ali com fome e eles sentem o perfume da comida que eles foram alimentados, e aí aos poucos no documentário eles vão se lançando no oceano, um por um, vão nadando, não sabem nem nadar, mas eles vão sobrevivendo ali, e dali, meus amados, em 5 anos mais ou menos, eles vão ter a maturidade que os próprios pais deles tinham, mas ali então eles já aprendem a pescar, eles vão entrando. Assim somos nós. Nós somos cultivados nesta terra, desde quando a gente nasce até o fim da nossa vida, como quando nós ainda falecemos, né? A gente crê que a gente é a geração que vai ser arrebatada, mas até então, a nossa lei natural é falecer. Eu vou morrer um dia, enquanto o Senhor não me arrebatar, eu estou sob o risco de morrer, porque a maldição da morte está na minha vida, né? Uma coisa natural, a justiça de Deus é essa, ok. Mas mano a mano que a gente vai crescendo no trajeto dos anos da nossa vida, a gente vai sentindo por instinto a proximidade do nosso Salvador. É onde a gente começa a ouvir o chamado. E aí chega um momento que a gente está com fome. É no momento da conversão, né? Quando a pessoa converte, como se diz de verdade, onde muitos fazem oração, escreve meu nome no livro da vida, pede perdão, vê toda a vida passar como um filme diante de seus olhos. Essa história que os religiosos conhecem, que os crentes de igreja. Eu sou uma crente de igreja, eu fui cultivada no meu habitat natural chamado igreja, templo feito por mão. Então eu vim habituada de todas essas frases. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa-me dos meus pecados. Mas hoje, que eu saí desse habitat natural e eu estou solta no oceano do Espírito Santo, eu já entendo que o meu nome já está escrito lá, eu não pode ser riscado, né? E eu preciso ceiar com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E essa ceia que nós vivemos aqui hoje é estar no oceano do Espírito, nas águas do Espírito. Jesus disse para a samaritana: essa água que você está me dando, daqui a pouco vai me dar sede de novo, mas se você soubesse a água que eu tenho para te dar. E eu não consigo entender como é que termina o texto, porque eu não lembro. Mas os irmãos conhecem de qual é essa passagem. Mas são águas vivas. Quer dizer, então nós somos imersos no oceano do Espírito. E a gente começa como lá em Ezequiel. Primeiro a água está no tornozelo, depois ela chega no joelho, depois ela sobe para a cintura, depois ela vai a nado, e depois chega uma hora que entendeu? É profundo demais. E é assim que a gente vai chegar. Vai chegar um momento que nós vamos estar tão envolvidos no oceano da presença do Espírito Santo que a gente vai mergulhar, e é só a nado, e é uma coisa infinita, eterna, né? Então, quando a gente chega naquele momento da decisão radical, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a gente acha que é nós que o aceitamos, na realidade é Ele que te aceita, porque a Bíblia diz que é Ele que se faz encontrar por você, é Ele que se faz encontrar. É Ele quem te atrai com o amor dele. Não é você que decide da sua cabeça. Se você acha que você decidiu da sua cabeça achar a Deus, e você acha que é você quem foi até Deus, em parte, na prática, é o que parece. Mas no âmago da realidade é Ele que se deixou atrair por você. É Ele quem te envolveu nos braços do seu amor. É Ele quem te trouxe curiosidade. É Ele que foi puxando o seu instinto. É o oceano que atrai os pinguins com o perfume da comida. E aí chega o momento que o pinguim entendeu. Eu me lanço nesse oceano, eu morro. Ou eu me lanço nesse oceano e vou achar essa comida que ele nem sabe que é o peixe, porque era regurgitado, era mastigado, né? Mas ou eu me lanço nisso aqui, ou eu morro. Tem um momento na vida do cristão que ou ele se lança nos oceanos do Espírito Santo, ou ele fica na terra, no gelo, e morre. É ali que Deus põe o selo. É ali que Deus escreve, está selado. E é aí que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os pinguins, eles conhecem o perfume da comida que os sustentou.
E chega um momento que eles dão de cara com a realidade. Chega um momento que o crente dá de cara com a realidade. E ele precisa tomar uma decisão. Amados, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus. Eu gostaria, meus queridos, de ler mais coisa, mas eu tô aqui já em 1h30 de vídeo. E essa mensagem, ela foi complexa, completa e profunda em si mesma. Então eu prefiro parar por aqui, deixar vocês deglutirem essas palavras, refletirem. E depois eu vou partir com um segundo vídeo que vai estar interligado a esse de um modo geral. Espero que eu consiga, porque às vezes a gente fala que vai fazer e o tempo não nos deixa, a gente esquece. E as coisas de Deus, quando vem, a gente tem que fazer quando recebe, porque senão depois elas esmoecem, né? Elas vão embora. Mas eu encerro essa primeira parte, esse vídeo, e peçam a Deus para que eu consiga fazer o segundo, e aí então uma coisa vai completando com a outra, amém? Então que o Senhor Jesus vos abençoe, vos encha, vos preencha, vos desperte, vos renove as forças, para que vocês possam entender quão grande é o amor de Deus para com cada um de nós. Ele não nos deixa cair assim, Ele não nos deixa se perder assim, meus amados. Jesus disse, de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Se você realmente é alguém que o Pai deu a Jesus, você pode ter certeza que de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Mas você vai ter que fazer por onde? E é o Espírito Santo quem vai te capacitar e você vai entender o que eu estou dizendo na prática. Fique na santa shalom do Senhor. Amém, amém e amém.